Oxalaia quilombensis é uma espécie de dinossauro terópode que habitou o que hoje chamamos de Ilha do Cajual, Maranhão, entre 100 e 94 milhões de anos atrás. Oxalaia era o que chamamos de maneira geral de espinossauro, nome dado aos membros da família Spinosauridae. Oxalaia em referência à divindade africana Oxalá. O Oxalaia deveria ser o predador dominante no nordeste do Brasil em sua época. Faz parte de um grupo de dinossauros que desperta grande interesse por suas características peculiares, os espinosaurídeos, entre os quais só perde em tamanho para o espinossauro. Espinosaurídeos tinham um crânio longo e estreito, alimentavam-se de peixes e pequenos animais e muitos possuíam uma espécie de vela nas costas. Outros dois já haviam sido descobertos no Brasil, o Angaturama e o Irritator. Dada a detalhada reconstrução, alguns questionamentos emergem. Como a paleontologia pode saber que os indivíduos dessa espécie eram assim? Bom, para responder essa pergunta eu só preciso que você deixe seu like no vídeo. Sejam bem-vindos ao Evolução Vida, meu nome é Felipe e hoje vamos falar sobre o Oxalaia quilombensis e sobre o Carcharodontossauro. A espécie foi identificada a partir de um conjunto de fósseis, com partes do maxilar e dentes, encontrado em 1999, na Ilha do Cajual, Maranhão. Sua nomeação e divulgação só ocorreu, entretanto, em 2011. O nome específico, Oxalaia quilombensis, lembra dos assentamentos quilombolas construídos na região na época da escravidão e de sua população ser constituída por descendentes de escravos. Esta foi a oitava espécie oficialmente nomeada de terópode brasileiro. A reconstrução do animal se baseou em seus parentes africanos, com características típicas dos outros espinosaurídeos, como o espinossauro. Acredita-se que alguns milhões de anos antes do Oxalaia, uma espécie que pode ter migrado África para a América do Sul, já que na época, os dois continentes eram ligados, dando origem ao Oxalaia. Analisando cuidadosamente a anatomia do material coletado na Ilha do Cajual, conclui-se que se trata das pré-maxilas fusionadas. Em bom português, isso significa que é a ponta do focinho do bicho, vamos dizer assim. Em vista ventral ou dorsal, é possível ver que esse focinho tinha uma expansão quase circular, que chamamos tecnicamente de roseta. Essa é uma característica dos espinossauros. Em vista ventral é possível observar que há 7 pares de alvéolos, que são os encaixes para os dentes. Embora não haja dentes completos preservados, há alguns fragmentos, e se pode observar que não eram dentes comprimidos lateralmente como os de outros dinossauros terópodes. Além disso, nota-se que a seção transversal desses dentes era oval ou subcircular. Os espinossauros têm justamente dentes cônicos com seção transversal subcircular. Assim, rapidamente podemos concluir com segurança que esse fóssil é de um espinossauro, um membro da família Spinosauridae. Certo, até aí tudo bem. Mas como saímos desse pedaço para um bicho completo? Como se faz essa reconstrução? Ora, se pergunte, de maneira geral, como os espinossauros são. Como você já deve ter aprendido, cada grupo de seres vivos é formado por parentes próximos que são geralmente bastante similares entre si. E isso não é diferente com os espinossauros. Então, basta que a gente tenha alguns fósseis de espinossauro mais completos para poder inferir como Oxalaia se pareceria aproximadamente. Baryonyx valkyrie e Suchomimus tenerensis são bons candidatos. E quando Oxalaia quilombensis foi descrita em 2011, nós já os conhecíamos há décadas. A gente não pode dizer que os Oxalaia eram exatamente como os Baryonyx ou os Suchomimus. Afinal, os Oxalia eram parentes mais próximos de outros espinossauros, como os Spinosaurus aegyptiacus e Irritator challengeri, outro espinossauro do Nordeste brasileiro. E apesar do parentesco próximo com os Spinosaurus, do qual o paleoartista autor do Oxalaia se aproveitou para colocar uma vela no dorso, também não se pode concluir que os Oxalaia necessariamente teriam uma cauda bizarra como eles. Não se forem mesmo espécies diferentes, há quem argumente, contudo, que Oxalaia na verdade é Spinosaurus, daí teríamos mesmo que colocar a cauda diferentona e a vela também. Mas o fato é que podemos desenhar, com base no parentesco e na anatomia e morfologia comparada dos espinossauros, um formato geral para Oxalaia. Percebe? Não é puro achismo. Os paleontólogos não são fantasiosos, imaginativos e inescrupulosos. Quando reconstruímos bichos completos com base em fragmentos, na verdade estamos considerando diversos aspectos, como anatomia e relações de parentesco. Essa é uma abordagem cujos princípios remontam ao próprio Georges Cuvier e à aurora da paleontologia.
Já o Carcharodontossauro é um grande dinossauro terópode que viveu na idade cenomaniana do Cretáceo Superior, de 100 a 90 milhões de anos atrás, no norte da África e nordeste do Brasil. Ambas as espécies conhecidas de Carcharodontossauro estão entre os maiores e mais pesados dinossauros carnívoros de que se tem notícia, maiores que o Tiranossauro e tão grandes quanto o Giganotossauro. Seu nome significa, em grego, lagarto com dentes serrilhados, mas também faz referência a Carcharodon, dentes serrilhados, o gênero do tubarão branco atual. Esse dinossauro conseguia morder com extrema força, 3 vezes maior que a de qualquer jacaré ou crocodilo de hoje. E essa bocarra não entrava em ação apenas nas caçadas, há evidências fósseis de que eles se mordiam entre si, talvez em lutas por território. Se essa espécie era, de fato, territorial, certamente o Carcharodontossauro deve ter travado batalhas com outros predadores de seu tempo, como o crocodilo sacossuco e o espinossauro, o maior dinossauro carnívoro de todos os tempos. Estima-se que a espécie Carcharodontosaurus saharicus, saariano, em latim, atingia de 12 a 13,3 metros de comprimento e de 6,2 a 15,1 toneladas, enquanto Carcharodontosaurus igdensis, da região de Igdi, chegaria a 11 metros e 5,2 toneladas. O crânio do Saharicus podia chegar a 1,6 metros de comprimento. Seu pequeno cérebro era semelhante ao do Alossauro, com proporções típicas de répteis não avianos, como tartarugas e crocodilos, bem diferente do cérebro das aves. Isso corrobora os indícios de que esse grande predador não faz parte da linhagem de terópodes que deu origem a elas. O Carcharodontossauro devia caçar orientando-se visualmente, devido à presença de grandes nervos ópticos, utilizando sua visão estereoscópica para detectar profundidades e calcular distâncias. Ele tinha braços fortes e relativamente curtos, terminados em mãos com 3 dedos com garras. Sua cabeça grande e triangular possuía uma enorme mandíbula com dentes longos e serrilhados, que mediam até 20 centímetros, muito parecidos com os dentes do tubarão branco. Esses dentes, achatados lateralmente, cortavam carne como facas afiadas. Certamente era o maior predador terrestre de sua região, o espinossauro, que conviveu com ele, tinha adaptações aquáticas, e é possível que caçasse em grupo para derrubar até grandes saurópodes, como o Aegyptosaurus. Em 1924, 2 dentes foram encontrados na formação geológica Intercalação Continental, na Argélia, e descritos no ano seguinte, por Charles de Pere e Justin Savoni, como um novo táxon, que eles chamaram de Megalosaurus saharicus. Em 1931, o paleontólogo alemão Ernst Stromer reportou partes de um crânio e de um esqueleto da formação Barraria, no Egito, originalmente escavados em 1914. Os dentes desse novo achado tinham características compatíveis com aquelas descritas por De Pere e Savoni, mas Stromer achou necessário criar um novo gênero para a espécie, Carcharodontosaurus saharicus. Os fósseis de Stromer foram destruídos por bombardeios em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, mas um crânio mais completo foi descoberto em 1995, nos leitos de Quenquém, no Marrocos, durante uma expedição liderada por Paul Sereno, próximo do local onde os 2 primeiros dentes haviam sido encontrados. Em 2007, Stephen Bruzati e Sereno tornaram um novo crânio neótipo da espécie e também nomearam uma segunda, Carcharodontosaurus igdensis, da formação Echar, no Níger, que difere de Saharicus em aspectos da maxila, dentes e caixa craniana. Dentes encontrados no estado do Maranhão, no Brasil, também são atribuídos ao Carcharodontossauro. Bom, gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e ative o sininho. Hoje vamos ficando por aqui, obrigado e até a próxima.